Saúdes amados com a paz do Senhor. Queridos, nesta ocasião, neste momento, nós estaremos iniciando mais um culto pelo nosso canal do YouTube, canal da Igreja Pentecostal Primitiva. Culto do dia 31/3/2023, último culto do mês de março, graças a Deus. Queridos, vamos estar iniciando este culto agora com oração para a honra e glória do nome do nosso amado Deus e Pai, o Filho e o Espírito Santo. Glórias a Deus e aleluias. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Deus santo e maravilhoso, ó meu Pai, queremos te agradecer, meu Pai Santo, por mais este momento que nós vamos passar diante da Tua presença, quando nós estaremos, meu Pai, te cultuando, meu Pai querido, por este breve tempo, meu Pai Santo, que nós vamos estar aqui. Pai querido, queremos pedir o Teu perdão, queremos pedir a Tua misericórdia, queremos pedir, meu Pai, a Tua mão sobre as nossas vidas. Pai Santo, nós não somos nada, Pai querido, nós somos totalmente dependentes de Ti. Ó Pai querido, e quando, Senhor, as lutas vêm, tornando as coisas tão difíceis, meu Pai. Ó Pai Santo, Tu és o Deus do impossível. É só Tu, meu Pai, para nos manter de pé. É só Tu, meu Pai querido, para nos dar esperança, para nos dar força. Ó Pai Santo, Tu nos conhece, meu Pai querido, conhece os nossos limites. Conheces, meu Pai, porque foi Tu quem nos fizeste, meu Pai. Somos feituras das Tuas mãos, meu Pai. Portanto, ninguém nos conhece melhor do que Tu. Pai Santo, vem estar conosco nestes momentos que nós vamos estar na Tua presença mais uma vez. Pai querido, vem trazer, meu Pai, da Tua mão poderosa, nos levantando, nos fortalecendo, nos perdoando e nos concedendo, meu Pai, tudo que nós precisamos, ó Deus, para nos manter de pé, para nos manter firme na Tua presença. Coloca no nosso coração o imenso desejo de Te servir, o imenso desejo de buscar uma intimidade profunda contigo, ó Pai, para que nós venhamos perseguir a cada dia, meu Pai querido, a situação de nós sermos, meu Pai, um contigo. Ó Pai Santo, nos ajude a não perder tempo, meu Pai, a entender que nós temos que correr para Ti, meu Pai, para correr, Pai amado, para sermos íntimos de Ti, meu Pai, cada vez mais. Ó Pai Santo, vem nos trazer da Tua palavra, vem nos trazer da Tua unção, vem nos trazer do Teu Espírito Santo nesta oportunidade. Ó Pai querido, ouve o nosso louvor, a nossa adoração, fica conosco, Pai Santo, que nós possamos sentir do Teu toque, sentir do Teu Espírito Santo, meu Pai, nos tocando, nos enchendo da Tua graça, da Tua unção, da Tua presença, Pai Santo. Em o nome de Jesus nós pedimos e agradecemos. Jesus querido, Jesus amado, fica conosco, Jesus. Sê conosco nesta tarde, ouve o nosso louvor, a nossa adoração, toda a nossa petição, Jesus, nos traz da Tua palavra e vai fazendo conforme a Tua vontade, Jesus querido. Nós necessitamos de Ti, nós necessitamos da Tua graça, necessitamos do Teu poder nas nossas vidas, Jesus Santo, necessitamos do Teu cuidado. Só Tu nos conheces as nossas lutas, as nossas guerras, as nossas dificuldades, porque Tu guerreia por nós, Jesus, tornando possível o mais impossível que possa nos sobrevir. Oh Jesus querido, muito obrigada por tudo. Espírito Santo, faz esta obra nesta tarde. Espírito Santo, faz esta conexão entre nós e o Pai. Espírito Santo, traz da palavra, traz da unção, traz do louvor, da adoração, coloca nos nossos lábios, para que nós possamos louvar com a nossa alma, o nosso espírito, o nosso coração. Que tudo que nós venhamos fazer nesta tarde suba diante do Pai. Espírito Santo, vem fazer isto conosco através de nós. Em o nome de Jesus nós pedimos e agradecemos. Amém. Glórias a Deus e aleluia. Santo é o nome do Senhor. Queridos, como é de costume, vamos louvar o Senhor com 3 hinos da nossa harpa cristã. Vamos louvar de todo o nosso coração, para que todo o nosso gesto de amor, de louvor, de adoração
chegue diante do nosso Deus, nosso Pai, e que Ele venha em nossa direção. Glórias a Deus, aleluias. Vamos louvar a Deus com o hino da nossa harpa cristã de número 174. Tenho gozo em dar louvor, glória, aleluia, glória a Jesus, meu Salvador, glória, aleluia, glória. Glória a Deus, Jesus me salvou. Glória a Deus, Jesus me livrou. Glória a Deus que eu salvo estou. Glória, aleluia, glória. Só Jesus pode salvar. Glória, aleluia, glória. E de todo o mal livrar. Glória, aleluia, glória. Glória a Deus, Jesus me salvou. Glória a Deus, Jesus me livrou. Glória a Deus que eu salvo estou. Glória, aleluia, glória. Enquanto no mundo eu andar, glória, aleluia, glória. A Jesus hei de louvar, glória, aleluia, glória. Glória a Deus, Jesus me salvou. Glória a Deus, Jesus me livrou. Glória a Deus que eu salvo estou. Glória, aleluia, glória. Quando eu no céu chegar, glória, aleluia, glória. Para sempre irei cantar, glória, aleluia, glória. Glória a Deus, Jesus me salvou. Glória a Deus, Jesus me livrou. Glória a Deus que eu salvo estou. Glória, aleluia, glória. Aleluia, Senhor, glórias a Deus, aleluias. Queridos, por todos estes motivos que são citados aqui neste hino, nós devemos dar glórias a Deus, devemos adorar a Deus, glorificar com muita aleluias, muita glórias, porque só aqui neste hino estão citados muitos motivos para isto. E se nós formos ver na nossa vida, na nossa ida e vinda, em todo o nosso dia a dia, em todo o nosso viver na face desta terra, queridos, incluindo a nossa salvação e tudo o que Deus tem feito por nós, através de seu Filho Jesus, através do Espírito Santo e Ele mesmo agindo diretamente na nossa vida, queridos, temos muitos motivos para louvar ao nosso Deus. Aleluia, as glórias a Deus. Vamos cantar o hino de número 175. Irmãos amados e resgatados, segui avante e triunfantes, combateremos e venceremos no nome santo de Jesus. No nome santo, alegre canto, eu fui lavado, santificado, vivi perdido, mas sou remido no nome santo de Jesus. Irmãos amados, santificados, vivei unidos, pois sois remidos, não mais temendo, o bem fazendo, no nome santo de Jesus.
no nome santo, alegre canto. Eu fui lavado, santificado, vivi perdido, mas sou remido no nome santo de Jesus. Irmãos amados, purificados, sede valentes e muito prudentes, estás lavados e libertados no nome santo de Jesus. No nome santo, alegre canto, eu fui lavado, santificado, vivi perdido, mas sou remido no nome santo de Jesus. Aleluia! Mais um hino que nos leva a glorificar a Deus. Queridos, que motivos tão grandes nós temos para glorificar o Senhor nosso Deus. Que coisa maravilhosa. Muito obrigada, Senhor Jesus, por tudo. Obrigado, Senhor. Aleluia, Jesus. Vamos cantar o hino de número 161. Pra terra celeste meu barco andará, ali onde os santos já estão, findando a noite e manhã romperá. Então os remidos entrarão, sim, vou pelas terras, pelos mares também. Alerta, Jesus me guiará, Ele prometeu a mim, nunca deixar-me no mundo, porém, se leva meu porto com alegria sem fim. Será jubiloso esse dia para mim, em que eu chegar ao céu de luz, que paz e descanso com Deus lá sem fim. Saúdo-te já, ó meu Jesus, sim, vou pelas terras, pelos mares também. Alerta, Jesus me guiará, Ele prometeu a mim, nunca deixa-me no mundo, porém, se leva meu porto com alegria sem fim. Ó mundo que jazes no vil tentador, não quero jamais em ti morar. Pra festa celeste eu vou com fervor, louvores a Cristo irei cantar, sim, vou pelas terras, pelos mares também. Alerta, Jesus me guiará, Ele prometeu a mim, nunca deixar-me no mundo, porém, se leva meu porto com alegria sem fim. Amigos, lembrai-vos que o naufragar é fácil para qualquer um de vós. Convite pras bodas Jesus vos quer dar, lugar bastante para nós. Sim, vou pelas terras, pelos mares também. Alerta, Jesus me guiará, Ele prometeu a mim, nunca deixa-me no mundo, porém, se leva ao meu porto com alegria sem fim. Aleluia, Jesus, glórias a Deus, santo é o nome do Senhor, queridos. Para a terra celeste, o nosso barco vai caminhando, queridos. Oh, queridos, que o nosso rumo, que o nosso, como é que se diz? Que a nossa direção, que a direção do nosso barco seja para a terra celeste. Não é, queridos? Porque aqui nesta terra, querendo nós ou não, nós estamos fazendo uma caminhada. E se o nosso barco, queridos, não for direcionado para a terra celeste, nós vamos, queridos, para a terra, né, que nem sonhamos em querer ir.
né? Terra que nunca ninguém em sã consciência vai querer ir, mas se nós não termos cuidado, queridos, não pelejarmos pela terra celeste, esta viagem que o nosso barco está fazendo vai terminar na terra que ninguém quer ir, né? Imagine chegar ali e não voltar nunca mais, não ter esperança de voltar, né? Então, queridos, que nós tomemos tino, né? Que nós tomemos alerta, né, a respeito do nosso caminhar nesta terra, porque, queridos, querendo ou não, nós estamos rumando para uma terra ou para outra, né? Temos dois destinos, o céu e o inferno. São duas terras espirituais que, se nós não formos para o céu, ao qual nós temos que lutar para chegar ali, nós vamos acabar chegando no inferno, né? E tá aí uma coisa que ninguém quer. Então, você que ainda está vivo na face desta terra, tendo oportunidade de ouvir a palavra de Deus, queridos, a oportunidade de correr para os seus braços, de ter realmente, iniciar realmente algo profundo com Deus, ter a chance de se abraçar com Deus para ser salvo no dia da sua morte ou no dia do arrebatamento da igreja, queridos, vamos tomar consciência, vamos tomar clareza, vamos tomar firmeza da nossa vida com Deus, da nossa vida espiritual com Deus, para que realmente nós venhamos chegar na terra celeste e não numa terra que nós não queremos ir em hipótese nenhuma. Aleluia, glórias a Deus. Queridos, vamos para o nosso ensinamento desta tarde, que está no livro de Atos, ainda no capítulo 26, que vamos encerrar hoje. Nós iniciamos no culto passado e estamos finalizando hoje. Livro de Atos, capítulo 26, dos versículos 24 ao 32. Vamos ler nesta oportunidade, que diz assim: e dizendo ele isto em sua defesa, disse Festo em alta voz: está louco, Paulo, as muitas letras te fazem delirar. Mas ele disse: não deliro, ó potentíssimo Festo, antes digo palavras de verdade e de um são juízo, porque o rei diante de quem falo com ousadia sabe estas coisas, pois não creio que nada disto lhe oculto, porque isto não se fez em qualquer canto. Crês tu nos profetas, ó rei Agripa? Bem sei que crês. E disse Agripa a Paulo: por pouco me queres persuadir a que me faça cristão. E disse Paulo: provera a Deus, que eu por pouco ou por muito, não somente tu, mas também todos quantos hoje me estão ouvindo, se tornassem tais qual eu sou, exceto estas cadeias. Dizendo ele isto, se levantou o rei e o governador e Berenice, e os que com eles estavam sentados. E apartando-se dali, falavam uns com os outros, dizendo: este homem nada fez digno de morte ou de prisões. E Agripa disse a Festo: bem podia soltar-se este homem, se não houver apelado para César. Glórias a Deus e aleluias. Queridos, esta é a porção do nosso ensinamento desta tarde, né? No livro de Atos, do capítulo 26, dos versículos 24 a 32. É esta passagem que Deus vai nos ensinar a respeito do que Ele quer nos ensinar nesta tarde, através do seu Espírito Santo. Queridos, vamos orar a Deus para que o Espírito Santo venha fazer isto para nós, trazer o entendimento, aquilo que Ele quer nos ensinar nesta tarde, através desta palavra. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Jesus querido, infinito e misericórdia. Jesus, muito obrigada por esta porção. Jesus Santo, que esta palavra venha nos nossos corações, na nossa mente, no nosso espírito, nos molde, segundo, Senhor, a tua palavra, segundo o teu querer, segundo a tua imagem e semelhança. Que esta palavra venha nos instruir, nos preparar, Jesus, para levar o teu evangelho sobre a face desta terra. Porque já a última hora, Jesus querido, tu estás chegando
chegando de volta. Oh, Jesus, novamente, Jesus querido, a esta terra para completar, Jesus, todo o teu plano que está em pleno andamento, Jesus, nas nossas vidas, neste mundo, o teu plano grandioso, Jesus querido, de nos levar para morar contigo eternamente, Jesus querido, que esta palavra fique clara no nosso coração, na nossa mente, no nosso espírito. Espírito Santo, Espírito de Deus, vem fazer isto conosco nesta tarde, vem fazer isto para nós, trazer o entendimento da tua palavra, nos ensina, nos dirige conforme a tua vontade, vai tirando todo impedimento, tudo e qualquer coisa que queira nos impedir, Espírito Santo, nos lava no sangue do Cordeiro, colocando por terra tudo que vem impedir o teu querer nas nossas vidas nesta tarde. Ô Espírito Santo, muito obrigada por tudo, faz isto para nós, em o nome de Jesus nós pedimos e agradecemos, amém, glórias a Deus e aleluias. Queridos, vamos iniciar o ensinamento desta tarde, lendo novamente os versículos 24 a 26, que diz o seguinte: E dizendo ele isto em sua defesa, disse Festo em alta voz: Estás louco, Paulo, as muitas letras te fazem delirar. Mas ele disse: Não deliro, ó potentíssimo Festo, antes digo palavras de verdade e de um são juízo. Porque o rei, diante de quem falo, com ousadia, sabe estas coisas, por não creio que nada disto lhe oculto, porque isto não se fez em qualquer canto. Aleluias, glórias a Deus. Queridos, aqui nós vemos Paulo dando continuidade naquilo que Jesus lhe propôs que Paulo fizesse no caminho de Damasco, né? Quando Jesus apareceu a Paulo, isso nós lemos no ensinamento do culto passado, quando Jesus apareceu a Paulo, de maneira sobrenatural, Jesus mesmo, agora em espírito sobrenatural e não em carne, como ele estava no mundo, né? Jesus apareceu a Paulo pessoalmente em espírito e deu a Paulo aquilo que Jesus queria que Paulo fizesse para ele, né? Então, Jesus chegou com aquela missão que ele queria que Paulo fizesse e ele mesmo falou a Paulo, entregou a Paulo aquela missão que ele queria que Paulo fizesse para ele. Então, queridos, e Paulo, né, se abraçou com a missão e deu continuidade. E aqui, esta ocasião em que Paulo está diante do Festo e diante do rei Agripa, Paulo só está dando continuidade, ou melhor, Deus estava dando continuidade na vida de Paulo, no plano em que Deus entregou para que Paulo executasse para ele. E nesta ocasião em que Paulo estava diante do rei Agripa e diante do governador Festo, Paulo estava tendo a oportunidade de duas coisas. Na desculpa de Paulo se defender, na realidade Paulo estava pregando o evangelho. Olha de que maneira Deus faz as coisas, queridos. Na tentativa de Paulo se defender, aquele rei, aquele governador, ele estava dando a Paulo uma oportunidade de Paulo se defender, mas o que acontecia era que Paulo se aproveitava destas oportunidades em que lhes eram dadas as oportunidades para Paulo se defender e Paulo pregava o evangelho. E isso nada mais era do que o plano de Deus para que Paulo fosse pregando o evangelho, como disse Paulo mesmo, a grande e a pequenos, né? Então aqui foi dada a oportunidade a Paulo para ele se defender diante do rei Agripa, que a gente pode até achar que foi coincidência o rei Agripa aparecer ali diante foi fazer uma visita a Festo, né? E o rei Agripa chegou ali diante de Paulo,
A pessoa olha, né, e pensa que foi coincidência, mas não foi. Foi Deus mesmo levando o rei Agripa para que ouvisse o evangelho da boca de Paulo, né? Então, quando o Festo, o governador Festo, concedeu a oportunidade a Paulo de se defender diante do rei Agripa, o Paulo já foi pregando o evangelho para o rei Agripa e todo mundo que estava ali naquele lugar, naquele ambiente, né? Então, Paulo ele já começou falando. E aqui o versículo 24 diz: E dizendo ele isto em sua defesa, disse Festo em alta voz: Está louco, Paulo? As muitas letras te fazem delirar? Mas ele disse: Não deliro, ó potentíssimo Festo. Antes digo estas palavras de verdade, de um são juízo. Por quê que Festo estava falando aquilo para Paulo? Paulo, tu tá ficando louco, né? As muitas letras te fazem delirar. Por que Festo está falando aquilo? Porque ele está dizendo que Paulo era muito entendido, ele era muito sábio, ele era muito letrado, ele havia sido ensinado por Gamaliel, ele era um grande conhecedor da lei de Moisés, a respeito da lei dos judeus, porque os judeus, queridos, eram conhecidos como um povo sábio, um povo bem letrado, um povo muito conhecedor, muito inteligente. Então, depois que Festo ouviu todo o relato que Paulo fez na presença do rei Agripa, onde o Paulo citou tudo aquilo que lhe aconteceu, a experiência que ele teve com Jesus na estrada de Damasco, né? Então, aquilo foi grande na vida de Paulo. E quando Paulo falou tudo aquilo diante do rei Agripa, diante de Festo, Festo disse: Tu és louco? O Paulo sendo visto como um louco, né, queridos? Mas que coisa mais costumeira para nós, né? Que coisa mais da nossa experiência ser chamado de louco. Por quê? Porque a Bíblia mesmo diz que para o homem natural, o espiritual é loucura, né? O Festo dizer que Paulo estava louco quando Paulo narrava a sua vida espiritual, as suas experiências espirituais com Jesus, não era novidade. O Festo achar que Paulo estava louco. Festo não era judeu, Festo era romano, Festo não conhecia nada do sobrenatural, né? Então não era novidade Festo estar achando que Paulo estava enlouquecendo, né? Paulo, tu tá louco, né? Não era bem assim. Então, Paulo responde no versículo 25, mas ele disse: Não deliro, ó potentíssimo Festo, antes digo palavra de verdade, de um são juízo. O que Paulo diz? Não, Festo, eu não estou ficando louco, não. Muito pelo contrário, eu estou falando da palavra da verdade. Eu estou muito bem firme no meu juízo perfeito. Eu só estou falando de algo que é verdadeiro, porque o espiritual, queridos, é mais verdadeiro, diz a palavra de Deus, que o natural, né? São mais firmes, né? As coisas do espírito são mais firmes do que as coisas deste mundo, do que as temporais, as que passam. As coisas espirituais são firmes, elas não passam. Já as materiais são temporais, como todo este mundo vai passar. Todo material vai passar e vai se tornar espiritual, né? Então, o que Paulo está falando ao governador Festo? Não, eu estou no meu juízo perfeito. A única diferença é que agora eu falo do lado espiritual, né? Do lado espiritual e não material. Era esta diferença que Festo estava sentindo, é que Paulo estava falando agora do lado espiritual, do reino de Deus, das coisas de Deus, a respeito do evangelho do reino, que é espiritual e não material. Então, no versículo 26, diz assim, ele fala: Por que, ó rei, diante de quem falo com ousadia? Aliás, ele diz assim: porque o rei, diante de quem falo com ousadia, sabe estas coisas, pois não creio que nada disto lhe é oculto, porque isto não se fez em qualquer canto. Ou seja, o que Paulo está dizendo?
Todo mundo sabe a respeito de Jesus. Todo mundo sabe a respeito das coisas de Deus. Todo mundo sabe do evangelho do reino, porque o que tem acontecido, o que Deus tem feito, o que Deus vem realizando na face da terra, é do conhecimento de todo mundo. Paulo está dizendo, o rei Agripa sabe a respeito de Jesus. O rei Agripa sabe que Jesus andou na terra, o rei Agripa sabe que Jesus morreu e ressuscitou. Né? O rei Agripa sabe porque isto aconteceu aqui mesmo em Jerusalém, isto aconteceu aqui mesmo na nossa terra, no nosso país, perto de nós. Todo mundo está sabendo do que aconteceu com Jesus, não é novidade para ninguém, né? Então, o que é que o Paulo diz? O que eu estou falando não é coisa da minha cabeça, não é coisa de um juízo doente, muito pelo contrário. Paulo estava falando de coisas firmes, de coisas poderosas, de coisas grandes que haviam acontecido, que estava acontecendo, e era notório aos olhos de qualquer um. Né, queridos? Paulo não estava falando dele mesmo, ele estava falando das coisas de Deus, coisas grandes, coisas tremendas. Vamos mais adiante, vamos para os versículos 27 a 29, que diz assim: Crês tu nos profetas, ó rei Agripa? Bem sei que crês. E disse Agripa a Paulo: por pouco me queres persuadir, a que me faça cristão. O 29, disse Paulo: provera a Deus que eu por pouco ou por muito, não somente tu, mas também todos quantos hoje me estão ouvindo, se tornassem tais qual eu sou, exceto estas cadeias. O que é que Paulo está dizendo para o rei Agripa? O que é que ele está perguntando ao rei Agripa neste versículo 27? Crês tu nos profetas, ó rei Agripa? Bem sei que crês. Ou seja, Paulo está falando, rei Agripa, tu crê nos profetas? Ou seja, rei Agripa, tu conhece Deus, né? Tu conhece Deus, tu sabe quem é Deus, tu sabe quem são os profetas. Quando o Paulo pergunta, crês tu nos profetas, o rei Agripa? Bem sei que crês. O que Paulo está afirmando? O que eu estou falando aqui, Paulo está dizendo, não é pouca coisa. Eu